paz, amados. Vamos abrir aqui em Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler aqui na King James atualizada. Ela deve estar um pouquinho diferente da de vocês. No versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Podemos ter outra palavra de oração? A riqueza da tua palavra, rogamos pela parte que nos cabe, Senhor. Enche-nos, meu Deus, de uma expectativa de que o Deus que falou ao teu povo no tempo de Jeremias é o mesmo Deus que pode falar aos nossos corações hoje. Dá a nós, Senhor, um despertar de espírito que nos ajuda a ter uma visão adequada de nossa identidade, dos nossos papéis, das nossas responsabilidades, do nosso destino. A cura no Senhor, com o poder e com o teor da tua palavra. Queremos mais de ti. Fere-nos com fome. Fere-nos com fome de ti. Acessa o nosso íntimo. Preenche-nos, meu Deus, de um contentamento pela tua palavra. Ela é a verdade. Ela é a nossa liberdade. Queremos muito, Senhor, que o Senhor possa chacoalhar os nossos corações, renovar a nossa mente e nos dar um espírito de ousadia para viver o tempo presente. É por ti e para ti, Senhor. É que nos entregamos aqui, rendidos aos teus pés, no Espírito da palavra, no nome santo de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, ele faz parte de uma carta que o Senhor falou para Jeremias escrever e enviar para a Babilônia. O rei Zedequias, que estava ali em Jerusalém, enviou alguns homens para que essa carta, não por causa da carta, enviou alguns homens para ir lá em Nabucodonosor, na Babilônia. E Jeremias, através desses homens, fez com que essa carta chegasse lá àqueles que já estavam ali cativos
Eram muitos deles líderes, pessoas da nobreza, pessoas que faziam parte da primeira, digamos assim, leva que Nabucodonosor fez, tirando ali de Jerusalém e levando para Babilônia. E essa carta, ela tinha como objetivo trazer uma instrução de como o povo deveria se portar ali na Babilônia. E logo aqui nos primeiros versículos, com todo esse endereçamento, com todo essa explanação de pessoas que estavam envolvidas nesse processo dessa carta chegar e ela ser lida ao povo de Deus que estava ali em Babilônia, nós temos aqui no versículo 4, o Senhor dizendo assim, na carta: assim diz o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Aqui nós podemos enxergar duas coisas. Nós podemos enxergar que Deus é soberano. Deus, Ele tem seus servos. Ele usa quem Ele quer. E no caso aqui, Ele fez... Deus fez assim uma movimentação, uma dinâmica pedagógica nas Escrituras, apontando que Nabucodonosor é o seu servo. Nós vamos ver esse escrito aqui em Jeremias 25:9, em Jeremias 27:6 e em Jeremias 43:10. Deus usou Nabucodonosor para levar o teu povo à disciplina. Deus usa quem Ele quer. Aqui nós vemos a soberania de Deus. O povo com muitos e muitos profetas, muitos e muitos oráculos, muitos e muitos homens de Deus, indo vez após vez, alertando o povo que eles estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. E o povo, de certa forma, ao que parece, não estava dando assim tanto ouvidos àquilo que Deus estava falando através dos profetas. Eles, de certa forma, procuraram fazer aquilo que estava em seus corações. Em Isaías 14:27 diz o seguinte: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Os decretos de Deus são irrevogáveis. Ele disse que vai fazer isso, ele fará. Ninguém pode impedir os seus planos. Deus usa quem Ele quer. E Nabucodonosor foi o chicote para o povo de Deus. Mas em toda essa soberania de Deus, Deus também se revela como Pai. Deus é Pai que disciplina os filhos. Nós vemos logo em Hebreus, Salomão advertindo, dizendo: meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem ele se agrada. Aqui o autor Salomão,
Ele destaca a importância de aceitar a disciplina como um sinal de amor e favor divino. Mostrando que é necessário ver Deus como um pai, assim como nós temos nosso pai terreno, que nos corrige com amor, e às vezes com amor severo. E não fica só aqui no Antigo Testamento, nós também vamos ver em Hebreus essa mesma conotação. Hebreus 12, no versículo 6, diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a que recebe. Lá mais à frente, ele vai dar um tipo de sentido no que está acontecendo, no versículo 10, a partir da parte B desse versículo, diz assim: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Olha só um propósito. Olha como Deus, Ele nos olha de uma forma paternal, para nos levar a experimentar, para nos levar a apreciar, para nos levar, de certa forma, a nos conformar à santidade de Deus. A disciplina é vista como um processo educativo que produz frutos para Deus. Essa é a correção de um pai amoroso. Agora, quando nós olhamos mais à frente, o que diz na carta, Deus orienta o povo dele a considerar o lugar em que eles estão ali habitando, morando. Eles precisam considerar aquele lugar como um lugar que precisa ser próspero, para que eles pudessem ser prósperos. Diz assim o texto: edificai, pois, casas, habitai nelas, plantai pomares e comei dos seus frutos, casai-vos e gerais muitos filhos e filhas. Escolhei esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Versículo 7. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei. E orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. E aqui nós vamos perceber, irmãos, que Deus quer que o seu povo seja piedoso, produtivo e frutífero. Nós vamos perceber esse padrão de Deus com o seu povo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha só o que diz o texto. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, percebe a analogia? Como peregrinos, estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Tenham uma conduta exemplar entre os gentios, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras de vocês, que vocês praticam, e glorificam ao Deus no dia da sua visitação. Olha só, apontando ali para algo futuro, algo que irá acontecer no futuro. Deus irá nos visitar. Pedro exorta os cristãos aqui a viverem de forma exemplar entre os gentios, mesmo sendo considerados estrangeiros. Ali nós vemos Jeremias com uma carta, amando de Deus, falando para os israelitas viver de forma procedente àquele lugar, àquela cidade, de forma que ela pudesse ser abençoada. Aqui nós vemos Pedro falando a nós,
nesse exato momento que nós estamos vivendo, para onde nós estamos aqui, compartilhando com a sociedade presente nessa era, que nós também devemos ter santo procedimento. Timóteo, Paulo vai falar também em Timóteo 2, no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Ações de graça são atos de justiça, são ações, são práticas. Por quem, segundo o texto? Por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Segundo o texto, para que nós possamos ter uma vida tranquila e pacífica, precisamos ter uma vida piedosa, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, a instrução de Jeremias para orar pela prosperidade da cidade encontra de alguma forma eco, irmãos, no chamado de Paulo para orar por todos, incluindo os líderes e governantes. Amados, quanto tempo nós perdemos em ficar lidando com debate político? A falta de bom senso cristão, de sabermos que nós temos uma identidade, um objetivo de vida, que é interceder por aqueles que estão distantes do plano de Deus. Se nós tivéssemos essa gana, como Pedro falou aqui, essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez, de em vez de debater política, nós estivéssemos com os joelhos no chão, tentando de alguma forma amparar as almas humanas diante do Deus Todo-Poderoso. Talvez nós iríamos canalizar melhor nosso vigor. Talvez nós iríamos glorificar melhor o nosso Deus. Em 2 Pedro, esse aqui, ele de certa forma tem uma perspectiva profética, em uma preparação de quem está vendo, quem está antecipando com uma visão a respeito do tempo do fim. O texto diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O proceder nosso, irmãos, da mesma forma que nós vemos aqui Jeremias comunicando ao povo de Deus a vontade de Deus através daquela carta, aqui nós temos a instrução apostólica nos levando a entender que nós precisamos proceder como santos de Deus, como povo de Deus, de forma piedosa, de forma santa, esperando e apressando um vigor espiritual, sabendo para onde nós estamos indo, sabendo o que foi feito por nós, esse vigor espiritual, não deixando ninguém confuso, de certa forma, com esse proceder, alarmando as pessoas ao nosso redor. Será que ainda dá tempo? A gente tem depois no versículo 8, temos uma instrução do profeta ou de Deus através da carta que o próprio profeta escreveu para o povo. Nós vemos um alerta, e o alerta tem a ver com os falsos profetas que de alguma forma estavam ali na Babilônia, procurando distrair
as pessoas a não entenderem o estado que elas estavam, o período em que elas estavam ali para serem tratadas por Deus. Um tempo de disciplina. E os profetas estavam ali, esses falsos profetas, tentando acalentar o coração daquelas pessoas, distrair os ouvidos, a mente daquelas pessoas, dizendo: não, logo vai resolver isso aqui, e logo a gente vai voltar para a terra. Mas o plano de Deus era diferente. 70 anos era o tempo da disciplina. E para que o povo pudesse perseverar nesse período de disciplina, era necessário que eles não se deixarem ser enganados por esses falsos profetas. Não se deixem ser enganados. 2 Pedro, capítulo 2:1, isso acontece no nosso tempo, irmãos. Deus tem um plano. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para a igreja. Deus quer nos levar a um lugar que nós ainda não conhecemos, mas sabemos que existe, porque Ele prometeu. E Pedro, ele quer alertar a gente, dizendo: olha, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. E o que indica? Indica que essas pessoas são falsos doutores. Eles introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a destruição. Amados, o povo de Deus é um povo que precisa estar apercebido, alerta. Ao mesmo tempo, irmãos, que nós somos chamados para sermos sacerdotes, nós também fomos chamados para fazer vigília. Nós somos guardas dos muros das regiões celestiais. Nós devemos ser daquele espírito que antevém o que está vindo por aí. Nós antevemos isso e anunciamos àqueles que estão desapercebidos. Jesus, ele também nos alerta, em Mateus 15, ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Por que a gente não consegue identificar o falso profeta? Porque muitas das vezes nós estamos satisfeitos com o que nós estamos vivendo. Deus nos chama para um lugar, para um destino, mas nós estamos muito preocupados com o que os profetas falsos estão acalentando os nossos ouvidos, o nosso coração, alisando a nossa alma, para que a gente entenda e aceite aquela canção: está tudo bem. Está tudo bem. Uma canção de ninar que quer me deixar na mornidão, na mediocridade. O próprio apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 3, versículo 3 e 4: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: olha só, olha a palavra de desânimo desses escarnecedores, onde está a promessa de sua vinda? Irmãos, essa palavra é para desencorajar a gente de dizer: Jesus está vindo.
é para desencorajar a gente a gente está no meio das pessoas, a gente sabe que muitas delas não conhecem a Jesus, sabe que muitas delas, se Jesus voltar agora, elas estão no inferno, e a gente está calado. Por quê? Porque essa sentença está no nosso coração, como uma canção que nos faz ninar na nossa identidade, e no desafio de saber aonde é que eu estou indo, para onde é que eu estou indo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É uma mentira. É uma descarada mentira. Todo o Antigo Testamento vai contra o que está sendo falado aqui. Mas há um espírito de condescendência que nos leva a aceitar que está tudo bem se as pessoas ao nosso redor não conhecer Jesus. Está tudo bem se as pessoas ao nosso redor não experimentar das promessas da cruz. Está tudo bem, porque na verdade, eu estou sendo acariciado com a canção que me faz ter prazer em conversar coisas triviais, supérfluas, sem interesse em alma alheia. Está tudo bem. O espírito do falso profeta esteve em todo o tempo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Agora, quando nós olhamos aqui mais adiante, depois desse despertar aqui, nos dizendo que nós não podemos nos deixar ser enganados, precisamos estar alertas, precisamos observar os nossos passos, se estamos caminhando como Jesus quer que nós caminhemos. Aí no versículo 10, nós vemos o Senhor falando: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. E é interessante, né? Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem propostas, Deus tem um objetivo. E aqui olha, eu sei que vocês desejam voltar para Jerusalém. Eu sei, principalmente vocês que foram para aí, estão aí na Babilônia, eu sei que vocês desejam voltar. Mas os falsos profetas estão dizendo que vocês vão voltar rápido. Eu quero alertar vocês, tem um período. Há uma medida de tempo. Sempre há uma medida de tempo. Nós vemos que Deus tinha algo para fazer na terra e teve uma medida de tempo que Ele falou para Abraão de 400 anos. E quando foi se conferir, passou 430 anos do povo escravo no Egito. Mas era necessário, por quê? Porque Deus tem uma medida de tempo. Ele sempre tem uma medida de tempo para o seu plano. E ele fala para Abraão que ele antevia, né, que a medida da iniquidade ainda não tinha subido ao ponto da indignação e da ira dele vir sobre a terra. Então esse povo ficou ali 430 anos esperando uma medida de tempo de Deus. Mas não se engane, irmãos, nós também estamos ou precisamos estar atentos à medida de tempo de Deus para o nosso tempo, para a minha vida e para a sua vida. Principalmente coletivamente como igreja. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11, 25,
Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Um dos entendimentos mais favoráveis desse texto é que Deus está aguardando uma quantidade de crente gentil. Quando esse número chegar, alinhado a várias outras variáveis. Esse tempo vai terminar. O profeta Daniel fala um pouco sobre isso. Quando esse tempo chegar ao fim, de alguma forma também acontecerá que esse povo emulará ciúme de uma maneira em que haverá um despertamento em Israel. Há uma medida de tempo. Em Apocalipse, irmãos, a gente vê ali no 5º selo, capítulo 6, versículo 9 em diante, vi debaixo do altar as almas, aqui vai ver uma medida de tempo, tá? Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o texto continua dizendo: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e disseram que repousasse ainda um pouco tempo, por pouco tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles os foram. O que falta para as coisas se cumprirem? Deus tem uma medida de tempo. Mas essa medida de tempo não quer dizer que o Senhor vai tardar o que prometeu. E tardar o que Ele prometeu só tem a ver, irmãos, fala de nós. Lembra que nós falamos do apóstolo Pedro nos chamando a essa santidade? Aguardando e apressando, aguardando e apressando. É uma atividade de coração, de mente, de espírito, irmãos, que se movimenta com vigor das promessas de Deus. Deus prometeu, Ele vai cumprir, e eu creio, por isso eu dou a minha vida nisso. E aqui nós vemos no versículo 11, foi o que nós começamos aqui a mensagem, onde fala que Deus sabe, é Ele que sabe, é Ele que conhece, no versículo 11, os planos determinados para nós. Universalmente, irmãos, Deus tem um plano para o teu povo. Nós, a igreja de Deus, somos o povo de Deus. Ele tem um plano, e é um plano que nós devemos conhecer esse plano. Coletivamente, individualmente. E é debaixo desse plano, é imbuído desse plano, irmãos, que nós vamos prosperar. Se nós não economizarmos, se nós não tivermos uma economia divina, no sentido de aprender a lidar com regalar a nossa alma, nós não vamos viver debaixo do plano de Deus.
Regalar a nossa alma é viver em carne. Já diz o apóstolo Paulo, tudo nos é lícito. Mas veja bem, o que você está vivendo na sua vida coopera, corrobora com aquilo que Deus tem para o plano da igreja. Se eu regalar a sua alma, não está favorecendo aquilo que Deus quer empenhar em fazer com a igreja para cumprir o seu plano. Para, irmão, viva uma vida procedente em santidade e piedade. Pare de regalar a sua alma. Os planos de Deus são vividos para aqueles que vivem em santidade e piedade. A igreja de Deus, ela tem uma identidade. E é uma identidade sacerdotal. Jesus, quando ele quis evidenciar nossa identidade, ele diz assim: olha, minha casa será chamada casa de oração. Mas tem um para quê? Para que as nações, para que aqueles que estão distantes, para que aqueles que ainda não estão conosco, eles sejam alcançados. Deus tem um plano sacerdotal para nós. E esse plano sacerdotal tem a ver com nós olharmos para esse mundo, para essa terra, para essas pessoas que estão ao nosso redor, e entender que elas são alvos de Deus e nós somos instrumentos da glória de Deus. Versículo 12, 13 nos mostra que Deus em tudo isso, em todo esse plano, em toda essa perspectiva, né? Eles agora têm um período de tempo. Nós temos também um período de tempo de Deus, uma medida de tempo. Essa medida de tempo é para o fim. Irmãos, nós precisamos de um coração flamejado, de anseio pelo fim da história. Pela consumação da história, pela segunda vinda de Cristo. Isso precisa queimar o nosso ser, de vivermos somente para isso. E aqui, é impossível não lembrar de Amós, quando Deus fala através do profeta: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. A questão não é se eu sou profeta ou você é profeta para ouvir de Deus. A questão é o seguinte: Deus quer fazer algo e Ele procura alguém para dividir isso. Você é esse alguém? Como esquecer o que Charles Spurgeon diz a respeito desse tema? Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Não está acontecendo nada. Espera. Deus chama primeiro as pessoas para orarem. Deus chama primeiro para nós ardermos em intercessão. Deus chama primeiro para nós termos uma relevância na adoração. Por que não deixar de falar? Por quê? Por que não mencionar John Wesley? Deus nada faz
a não ser em resposta à oração. Tem hora que eu sinto que a gente fica até nervoso com as expressões dessa. Ah, então tudo tem que fazer, tem que orar? Meu Deus do céu. Gente, é só uma interação com o Pai. É uma dinâmica de relacionamento. Quem é marido e esposa sabe que sem uma manutenção no relacionamento, as coisas vão se esfriar. E quando esfria, é engraçado, né? Esfria e congela o coração. E aí a gente fica dono da razão. E ninguém acessa mais o nosso coração. Eu estou falando de casado. Mas não é assim a vida em família? Às vezes a gente fica tão distanciado com as coisas do dia a dia, com a rotina, com o cansaço. Aí chega em casa, a única coisa que quer ver é a cama. Então perde-se aquela ternura, aquela dinâmica de afetos, de tocar um ao outro, de abraçar, de trocar carícias, de trocar zelo de palavras, elogios, de dizer o quanto ama, de dizer o quanto você me faz bem, sabe? De fazer aquela avolumada, irmãos, de afago. Antes desse experimental de família que nós temos, eu quero dizer para você, eu não sei se você sabe, existia uma família antes dos seres humanos. E essa família sempre esteve lá de forma eterna. Alguns vão chamar de Deus Trino. Outros vão chamar de pericorese, a dança da Trindade. Mas há uma piedosa que diz assim, ó, os meus três. Os meus três. Gente, como que a pessoa consegue lidar em se expressar com relação ao Deus eterno, falando que Ele é os meus três? Sempre existiu uma família antes que qualquer ser humano pudesse vir a ser criado. Pedagogicamente, a nossa família é uma representação da família de Deus na terra. O apóstolo Paulo falou isso em Efésios. O relacionamento de Cristo com a igreja. Mas, amados, vamos voltar aqui com relação ao meu relacionamento com Deus. E o seu também. Deus nos deu essa amostra de família para nos mostrar como ela pode ser vigorosa de saúde, ou como ela pode ser desastrosa pelos efeitos da falta de relacionamento. Para que você pudesse espelhar como pode ser o seu relacionamento com Deus. A sua forma de lidar com Deus, com certeza está muito parecido com a forma com que você lida pela família. A dinâmica da sua família pode sim representar o seu coração diante de Deus, guardadas as reservas. Ou seja, cada regra há exceção, guardadas as exceções.
Então, amados, de tudo em que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque relacionamento tem que ter vida. Troca de vida, de vigor. Estou vivo, estou ardendo de paixão, de zelo. Lembra de Jesus? Meu zelo pela tua casa me consome. Sabe, essa coisa passional, que estremece o seu íntimo, vida. Sobre tudo que deve se guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Nosso interesse pelo plano de Deus. Você vê que o plano de Deus tem a ver com tirar o povo de onde ele está, levar de volta à terra. Nós estamos no mesmo esquema, irmãos. Deus quer nos tirar do estado que nós estamos. Por isso nós vemos ali o apóstolo Paulo falando que a natureza anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Porque quando isso acontecer, muita coisa será transformada. E praticamente, concomitante, Jesus Cristo está nesse momento na terra. Filhos de Deus se manifestando é o prenúncio das voltas de Cristo. E o plano de Deus para as nossas vidas hoje é nos levar. E essa é só uma figura de linguagem, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou falando que é nos levar, vai ser trazido para nós uma pátria que está nos céus. Mas o primeiro órgão que vai para esse lugar é o nosso coração, irmãos. Por isso que diz que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Pensar nas coisas de cima, onde Cristo está, e não nas coisas da terra. Gasta mais tempo com lá, e menos com aqui. Então, irmãos, em todo o plano de Deus, aqui nós vamos ver claramente que Deus tem planos. E aí ele diz aqui, no versículo 12, depois que ele ilustra todo o processo, não vai ser curto, vai ser demorado, vai ser 70 anos, não se enganei com os falsos profetas, pare de ser enganado, largue de ser trouxa. Eu que tenho os planos, para de procurar outro, para de procurar a mãe de Ná, para de procurar fé morta, eu que tenho os planos. Depois que ele fala tudo isso, aí ele põe na mesa, ao que parece, o que ele estava ansioso para colocar. Então, diante de tudo isso que eu passei para vocês, me invoque, chegue até a mim para orar. Eu vou te dar atenção. Eu vou te dar atenção. Vocês vão me buscar e vão me encontrar. Mas sabe quando? Quando todo o seu coração for meu.
não vou dividir com ninguém. Por isso, de tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração. Porque assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Uma das notas mais fortes nas Escrituras é: eu serei o teu Deus, e vocês serão o meu povo. Quando a gente fala de eternidade, não tem como não lembrar do que Jesus falou. É esta, a eternidade é esta: conhecer o Filho e o Pai. Quero que a gente esteja reflexivo pelo chamado de Deus ao relacionamento. Quero que a gente esteja em oração, sabendo que vem quem vai dar essa graça de nos convergir a Ele, é Ele mesmo. A palavra que eu posso me colocar a uso, me colocar como uma pessoa sendo usada para você de alguma forma escutar uma ordem de Deus. Renda-se de todo o seu coração. Perscrute com Deus. Tente memorizar ou anotar aquilo que, de alguma forma, o Senhor está requerendo de você, requerendo de nós. Não deixe essa oportunidade. Já perceba já o agito do seu coração. Se você conseguir adestrar o seu coração agora, já é uma batalha vencida. Foi tão precioso ver aqueles garotos aqui, um com uma convicção: eu creio que Deus falou comigo. Esse é o meio de Deus falar com a igreja, irmãos. Deus quer falar ao coração da igreja. E o meio é esse, irmãos, a pregação da palavra. É aqui e agora. Seu encontro com o anjo agora. Seu val de Jaboque é agora. Não é outro momento, não é outro lugar. Foi aqui que ele falou, não foi? Você crê? Renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Lamente os seus pensamentos. Lamente os seus sentimentos. Lamente suas inclinações. Lamente o seu coração embrutecido, esfriado. Lamente diante de Deus, você e Ele. Ele já sabe, Ele já conhece isso. Ouse-se, como já diz um jovem aqui mais cedo, seja ousado em se colocar aqui diante de Deus.
Diga a Ele que de alguma forma você quer recomeçar ou quer seguir mais firme, ou quer andar com mais profundidade. Nenhum de nós escapa aqui, irmãos, de estar diante de Deus rendido. Todos nós podemos dizer: mais um pouco de Ti, Senhor. Mais um pouco de Ti, Senhor. Na beleza da Tua bondade, Senhor. Mais um pouco de Ti. Derrama o bálsamo, Senhor, nas nossas falhas. Derrama do Teu Espírito, Senhor, nas nossas culpas, Deus. Derrama, Senhor, essa cruz. Derrama, Senhor, o sangue da cruz sobre a nossa culpa. Derrama esse sangue, perdoador, Senhor, sobre nós. Queremos avançar mais. Queremos ir mais adiante. Queremos crescer mais. Em outros aspectos, queremos diminuir mais, Senhor, porque o Senhor nos importa que o Senhor cresça. Ó Deus, talvez você tenha essa insegurança de que você não possa ter uma experiência racional e sentimental com o Senhor. Uma coisa é certa, irmãos: entranháveis afetos é o que Ele tem para nós. Amém, que de todo o coração a gente venha estar nos rendendo por toda essa semana. Talvez para não se desligar de tudo isso que a gente foi acessado hoje. O plano de Deus é eterno. Essa terra vai chegar ao fim. Nós construímos muitas coisas aqui nessa terra. Se a gente morrer, a gente não leva. E é bem por aí, então, na vida do Senhor. O que nos resta, irmãos, é viver piedosamente, esperando a vinda do Senhor. Quanto mais nosso coração se incendeia nisso, possivelmente, mais eu entendo que o meu plano aqui na terra é levar mais pessoas para Cristo. Que eu e você possamos ser usados essa semana, por toda a nossa vida, em nome de Jesus, entendendo que as bases dessa unção, desse poder, é o nosso relacionamento com Deus. Vão em paz, irmãos. Boa semana. Deus os abençoe, em nome de Jesus.